Se você não tiver calma em determinadas circunstâncias, já era. Você perderá antes de começar. O mesmo com a mente e as pessoas que terá que lidar. Se não definir bem a sua mentalidade e o significado daquilo que faz, qualquer um te influenciará negativamente. E qualquer pessoa conseguirá de ti a sua frustração. Portanto, quer aprender agora alguns truques e métodos psicológicos que te ajudarão a dar mais firmeza nessa postura calma que tanto quer estabelecer, desenvolvendo bem o seu psicológico e a sua determinação para que nada te abale e nem mesmo te pegue desprevenido. Afinal, quanto mais calma e postura definir, mais controle terá. Não só em relação ao ambiente, mas em relação a si mesmo. E o autocontrole é o que manda hoje em dia. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. O poder da pausa antes de uma resposta. Quando alguém te fala alguma besteira, quando uma pessoa pede com urgência uma resposta da sua parte, quando uma pergunta difícil é direcionada a você, com certeza serão momentos em que precisará de certas ações definitivas. Respostas, atitudes e conhecimento no geral, que caso você utilize da maneira certa, ganhará respeito. Porém, caso não pense direito e fale o que não deveria, ou erre em uma sua comunicação e postura, provavelmente terá sua imagem manchada. E às vezes pode até perder oportunidades dependendo do que fala sem pensar. Logo, entenda essa seguinte questão. Quando perguntas, comentários e oportunidades chegam até ti, a primeira resposta que aparecerá na sua cabeça, boa parte das vezes esse primeiro pensamento vem influenciado de emoções. São os seus impulsos chegando mais rápido e tentando falar mais alto do que a razão. Porém, se você pensa 2 a 3 vezes, analisando bem a pergunta, ou percebendo como agir com essas pessoas que te criticam e perturbam, ou lidando de forma racional com a pressa de alguém tentando te pressionar, se você simplesmente só pensar um pouco antes, dando uma pausa, depois da resposta emotiva que aparecer na sua cabeça, com certeza virá uma definitiva e melhor elaborada. Porque nessa pausa, você silenciou a mente, reiniciou os pensamentos, limpou as emoções. Foi um curto tempo, sim, talvez de segundos, mas que te deu o necessário para organizar melhor e perceber que o que queria falar logo no início te comprometeria. Então pare de dar respostas precipitadas, pare de confiar demais na rapidez desse teu pensamento, pois reagir de imediato normalmente carrega erros apenas. Agora, afiar o teu raciocínio com esse ritmo mais pausado te garantirá palavras bem coesas, com uma linha de raciocínio de fato útil. Enfim, responda sempre na calma, e caso não dê para esperar, que pelo menos dê uns 3 segundos de pausa só para a mente dar aquela reiniciada, aquela respirada e a emoção perder força. Porque comunicação não é competição, não é quem fala mais rápido, não é quem tenta fazer tudo na mesma hora e ainda fala para os outros o suposto sucesso. Não. Pressa é inimiga da perfeição. E nesse caso, quanto mais pressa, mais irritado ficará e mais afetado se comunicará. Sem contar que caso contenha esses impulsos e pense bem sobre as suas possíveis falas, notará às vezes que a melhor coisa é, na verdade, responder no silêncio, pois naquela situação em si e em muitas outras também será o melhor recado, a melhor resposta. O espelho emocional. Você é capaz de influenciar o comportamento das pessoas ao seu redor e até todo o clima de um ambiente mais do que imagina. Dependendo da sua postura, modo de falar e a sua calma em si, demonstrando resultados e controle mais do que a maioria poderia, vai por mim. Desse modo você irá liderar e conduzir situações inteiras. É como se alguém, por exemplo, todo frustrado, todo cheio de raiva, gritasse contigo.
Se você nessa situação permanecer sério, sem demonstrar perturbações em seu rosto e falar na maior da tranquilidade, ficará chato para essa pessoa que gritou. Ela perderá a reputação ali, passará vergonha, porque você será visto como um indivíduo calmo e sensato, e a pessoa será considerada descontrolada. Percebe? Porque se a pessoa grita e você se afeta, ela ganha autoridade. No entanto, se ela grita e você mantém a sua razão e a sua calma, ela apenas passará vergonha. Entende a influência se definindo, os efeitos de uma ação e reação? Compreende como você pode definir o rumo das circunstâncias com base na sua reação e postura? Isso é o que você deve chamar de espelho emocional. Se você parecer nervoso, irritado, gritar, se encolher perante os outros, será visto como fraco, alguém não muito sensato, um indivíduo que perde o controle fácil. E por conta disso, o seu desrespeito aumentará. Mas caso desarme provocações, defina a calma no meio do desespero alheio. Fale com seriedade e confiança enquanto a maioria não consegue formular uma frase sem gritar. Conforme acertar nesses aspectos, você cada vez mais irá liderar, ser respeitado, ser admirado. Portanto, tenha isso sempre em mente para jogar o jogo psicológico da vida da melhor forma. Seja estratégico em suas reações e ações. Entenda os efeitos que pode definir para influenciar todo o ambiente e muitas vezes desarmar quem tenta bater de frente com você ou te provocar no geral. Desapego inteligente. Você não precisa ser frio ou agir forçadamente como um robô, mas não deve permitir que as emoções voláteis te arrastem, porque haverão momentos em que sentirá a raiva, a frustração, a decepção com alguém, de forma inesperada, e a emoção te pegando desprevenido pode abrir possibilidades de reações que, caso se deixe levar, somente irá se prejudicar. É olhar para um buraco e pular, não dando a mínima se quebrar partes de si mesma. Então, para que não pule no buraco de forma impulsiva, para que as emoções não te peguem desprevenido, você precisa ser calculista o suficiente para entender que ao entrar em determinadas circunstâncias e situações, existirão possibilidades que te colocarão frente a frente com uma emoção negativa. Você tem que visualizar desde cedo essa influência emocional que pode te afetar. Em um namoro, por exemplo, você vai se apaixonar, amar, curtir com a pessoa e compartilhar felicidade. Mas se você não colocar de forma bem clara e definida em sua cabeça que essa felicidade pode ser efêmera e que talvez logo logo sofrerá uma decepção, então cairá feio e provavelmente se apegará de um modo que não será saudável para ti. Então defina as possibilidades, calcule os resultados e entenda as emoções que pode sentir ao longo do caminho. E quando sentir, quando essa influência negativa tentar afetar a sua razão, em vez de somente ignorar, assuma para si mesmo. Nomeie essa emoção. Compreenda exatamente de onde surgiu, como tenta te afetar, quais pensamentos estão te perturbando, já que quanto mais razão você despejar em sua cabeça nessas horas, mais frio e desapegado ficará, sabendo se distanciar do modo certo dessa circunstância emocional. Mas o ponto é, pare de ser pego desprevenido. Você sabe o que pode acontecer ao se aproximar emocionalmente de alguém, ou se arriscar em alguma oportunidade, ou tentar algo novo. Você sabe muito bem os possíveis resultados. Então, sempre que tomar essas direções, já defina na sua mente o que te espera. Sempre que entrar em uma circunstância do seu dia a dia, já tenha noção de quais elementos negativos podem te pegar de surpresa, para que justamente você não seja pego de surpresa. Entende o desapego inteligente aqui? É dar passos para trás, analisar bem, estudar o terreno, definir bem as possibilidades, e aí sim avançar. É preparar a mente para o pior, para que caso aconteça o pior,
você não sinta, pois já esperava, já se preparou, já calculou os resultados. É assim que você desapega de forma certa, eficiente, aproveitando as situações, mas não se afetando, caso ocorra uma decepção, ou um fim, ou um fracasso no geral. E veja bem, você ainda sofrerá, porque é humano, mas por conta de já ter preparado a sua mente, o sofrimento será apenas uma lição, e não uma dor melancólica ou um choro desnecessário. Inclusive, uma última observação. Você ganha mais confiança preparando a mente dessa forma, já que entendendo as possibilidades, ganha mais controle. E com mais controle, você exala essa confiança no ambiente, chamando a atenção de forma positiva e aumentando as suas chances de sucesso. Distanciamento estratégico. A maioria se enxerga como vítima quando algo ruim acontece. E por isso se desesperam tanto. Elas olham para as dificuldades, sentem a pressão, se surpreendem com acontecimentos inesperados e se enxergam como se estivessem se afogando. E nessa mentalidade de vítima, se apressam, se desesperam, simplesmente se descuidam tentando resolver logo, o que no final das contas as prejudicam para valer. Ou seja, em muitos casos, não é a dificuldade em si, mas a forma como a pessoa enxerga e lida com essa dificuldade e com ela mesma, que de fato define o seu fracasso. Portanto, aprenda a se distanciar estrategicamente. Quando coisas ruins te cercarem, não se veja como uma vítima, mas como um observador. Não sou eu, não é comigo, é apenas algo que está acontecendo. Entende? Não leve para o lado pessoal. Não se coloque no centro daquilo, nem deixe a pressão de convencer de que você é um alvo de coisas ruins. Não, você não atrai nada de negativo. É apenas o negativo que ocorre ao seu redor. Porque enxergando dessa forma, você entende que existem desvios, que pode se aprimorar com esses obstáculos em vez de se sentir impotente. E além de tudo, permanece calmo o tempo inteiro, porque você não será vítima, nem um alvo, e saberá que não é o universo conspirando ou um grande azar. Nada disso. São só obstáculos, processos naturais de qualquer progresso, e tudo o que precisa é decifrar, aprender e superar. Entenda, tudo o que você precisa controlar no geral são as suas próprias ações e a sua percepção. Não é para tentar controlar as dificuldades em si, ou as pessoas ao seu redor. São as suas ações e a maneira como enxerga, tanto a si mesmo, como o ambiente e os caminhos ao seu redor. É isso que deve dominar para valer. Enfim, desenvolva bem a sua percepção sobre as coisas. A arte de demonstrar urgência. A primeira coisa que devo dizer sobre essa questão é que calma, em muitos casos, é mais um preparo anterior do que a reação no momento. Por exemplo, se você deixa tudo para depois, não se organiza direito e não pensa muito no futuro e nas possibilidades, acontecerá quando a pressão bater na sua porta, você provavelmente vai se apressar, tentar fazer tudo de uma só vez e definir incompetência em muitos aspectos, quase sempre por conta dessa pressa. E isso, obviamente, estabelecerá uma imagem ruim sobre você. As pessoas saberão que essa tua urgência, desorganização e fraqueza só te torna alguém não confiável. Mas, se você se organiza bem, adiantando as tarefas, analisando possibilidades, refletindo sobre o que deve ou não fazer constantemente, e até o que precisa e o que com certeza é desnecessário, quando você tem esse preparo mental e diário e move-se de forma mais tranquila, planejando cada passo, você não demonstrará urgência, criando um efeito de que possui segurança em tudo que faz e fala. Afinal, a urgência, a pressa, é basicamente falta de preparo e inseguranças no geral, certo? Mas se você define de forma consistente no seu ambiente de trabalho ou socialmente
Essa postura mais relaxada de saber o que quer, de entender o que deve fazer, de ter tudo sob controle e bem organizado, quando você demonstra para as pessoas isso, você revela responsabilidade, inteligência e competência, o que te valoriza muito, não só em relação aos outros, mas você em si se trata melhor dessa forma, sobrando mais tempo, aproveitando mais e guiando melhor o seu rumo no geral. O olhar firme e confiante. Não desvie o seu olhar, porque um dos princípios mais importantes da comunicação não só se trata da escolha de palavras ou o modo como fala, mas também da sua linguagem corporal, seu modo de olhar de modo fixo e confiante, demonstrando que tem noção e certeza sobre aquilo que fala, a sua postura mais ereta, sem ficar cabisbaixo, demonstrando segurança em vez de fraqueza, o seu modo de se expressar com confiança e sem exageros. Enfim, o olhar, juntamente com a sua postura, é metade do que precisa para convencer e liderar as pessoas. A realidade é essa, porque boa parte da sua confiança está nesse comportamento, não nas palavras. Então, se deseja calma e uma mente inabalável, precisa convencer a sua consciência com o modo como se comporta, porque é aí que está. Não deve somente convencer as pessoas ao seu redor, mas a si mesmo também, estabelecendo uma base psicológica. Precisa revelar para sua mente o quão confiante quer ser, o quão firme deve ser em suas próprias ações. Logo, conecte-se com a sua linguagem corporal e postura no geral com a sua mentalidade, além do preparo, prática e estudo, obviamente. E com certeza terá confiança e firmeza em tudo o que se propor a fazer e falar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.